quinto item da ordem do dia, em primeira discussão, projeto de lei número 14/2025, de autoria do vereador senhor Renan de Ângelo, que altera disposições da lei número 5.104, de 16 de novembro de 2010, que autoriza a colocação de faixas de publicidade em estádios, campos de futebol e quadras esportivas municipais e da outras providências. Quórum de votação, maioria simples, processo de votação nominal. Em primeira discussão, projeto de lei número 14/2025. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Renan de Ângelo. Esse projeto aqui que nós estamos pedindo, alteração da Lei 5.104, que foi criado em 16 de novembro de 2010, autoria do, na época, vereador dessa casa, Odar Dias. Acompanhei de perto esse projeto, e eram outros tempos do esporte. Tempo que nós tínhamos a lei do incentivo no município, tínhamos programas esportivos, tinha mais investimento na pasta do esporte, e quem desenvolve o trabalho junto à comunidade não dependia tanto desse apoio de comerciantes, igual se depende hoje. Hoje que nós vemos aqui no município, na parte de esporte, sabemos que o prefeito Chico tem feito um trabalho ali, voltando competições, como o Gigantinho na área do futebol, tem competições ali do torneio de verão. Porém, nós estamos preocupados aqui, várias pessoas que desenvolvem atividades esportivas no nosso município, com escolinhas, escolas de futebol. Assim, temos aqui o Juninho, o Paulo Eduardo, nosso amigo, Jean Mizoni, Gutão do Lanche, que também estão à frente de programas esportivos e sabem da dureza que é você ter que fazer esporte com voluntários mais profissionais da área ou dependendo de algum recurso de comerciantes locais. Essa lei, em 2010, ela dizia que as placas de publicidade todas deveriam estar voltadas para a parte interna do campo e tem um limite de 10 placas por campo de futebol ou por quadra esportiva aí. Nós vimos hoje que vários desses espaços já não estão cumprindo devidamente a lei. Se for haver uma fiscalização, todos serão notificados. Pensando nesse pessoal que já é tão difícil você conseguir o recurso, ter que pagar uma multa, para estar agindo dentro da lei, sugerimos a alteração dessa lei aqui, nos incisos 1º e 2º do artigo 1º, para que esse pessoal possa, de fato, estar correndo atrás de patrocínio aí no comércio local, com grandes empresas, para poder tocar seus projetos esportivos, enquanto o poder público não faz nada sobre isso. Esse é o projeto, senhor presidente. Por isso, peço o voto e apoio de todos os colegas aí. Continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, Renan, parabéns pelo projeto, pauta bastante importante. Eu gostaria de ter ficado atento, porque é uma lei de 2010, e nós que trabalhamos em projeto social, como você lá na região do Guanabara, tem o Gutão que está lá em cima na região, lá do Jardim da Paz, no plenário aqui, tem os meninos ali que tem um projeto social também no São Roque, e eu vejo a dificuldade de todos, não só a minha, como a sua, como a do Gutão, como a do pessoal do São Roque, como do pessoal da Cidade de Jardim, entre outros lugares que a gente acompanha que as pessoas, por conta própria, realizam o seu projeto social. E com essa mudança, faz com que as pessoas responsáveis por esses projetos sociais consigam oferecer uma maior visibilidade para os patrocinadores. Essa lei de 2010, ela já era muito importante, só que ela autorizava somente as placas viradas para o lado de dentro do campo. Então, se você estivesse passando pela rua, você só observava a placa se você conseguisse ter uma visão de dentro do campo. E alterando essa lei, vereadores e vereadoras, vai fazer com que muitos projetos sociais, muitas áreas esportivas, independente de modalidade, se é futebol, se é jiu-jitsu, se é balé, se é ginástica rítmica, desde que seja um espaço público, então os organizadores, os responsáveis podem buscar parceria com o mercado, com açougue, com cafeteria, entre outros empresários que normalmente são dos bairros, para conseguir colocar
a faixa virada para o lado externo da área esportiva. Então, Renan, projeto muito importante, parabéns. Estou aqui, eu sei o esforço que é para a gente conseguir, muitas vezes, pagar a taxa de arbitragem. O Léo está lá na região da Praia Azul também, até esqueci de citar. O Léo trabalha junto com o pessoal do Alvorada, do Marquinho, né? Então, do Gratidão. E eu vejo o esforço. E muitas vezes, hoje você está aqui na Casa de Vereador, está aqui na Câmara Municipal. Você vai ver que as pessoas vão te procurar, imaginando que você tem algum caminho para solucionar o problema. E você hoje, aqui com o mandato, você vai saber que a dificuldade é maior ainda. Era mais fácil antes de você ter essa plaquinha aqui com o seu nome. Agora vai aumentar a dificuldade, que muitas pessoas vão confundir o projeto social com o seu mandato político. Então, você facilitando isso para os responsáveis dos projetos sociais, eu tenho certeza que vai conseguir mais parceiros e vai conseguir dar mais atenção para as nossas crianças, que muitas delas, Leco, vai lá, vai treinar, que seja o karatê, mas ela não se alimentou para ir para o karatê. E quando acaba a aula, muitas vezes eles ficam pelo caminho brincando com os amiguinhos, conversando. Então, às vezes você consegue uma parceria com o supermercado que ele vai te doar bolacha, água e sal pós o treino. Então, são coisas simples que para nós que viveu essa realidade, vive essa realidade hoje, juntamente com os projetos sociais, a gente sabe que faz a diferença. Então, novamente, parabéns, conte com o meu apoio. Todos os trabalhos que for voltado a projetos sociais, ações sociais, tem o meu apoio nessa casa, porque eu não só sei a importância, como eu vivo a realidade no dia a dia, junto aos meus lá na minha região. Obrigado, presidente, vereadores e vereadoras. Continua em discussão. Peço licença para falar aqui da presidência. Parabéns, vereador Renan de Ângelo, pela sensibilidade na questão dos projetos sociais. Eu acompanho bastante essa área também. Nós sabemos a dificuldade que é para você tocar um projeto, para ter recurso, para tocar, porque hoje tudo é muito caro, é um transporte, aí vai fazer um jogo, tem juiz, é o árbitro, toda a estrutura ali, é campo que precisa cortar, é uniforme, viagem, então não é fácil. Parabéns pela sensibilidade aí, tenho certeza que o projeto vai ser aprovado nas duas votações. Continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Leco Soares. Obrigado, senhor presidente. Só para dar os parabéns ao Renan. Nós sabemos, sim, da dificuldade dos trabalhos sociais aí de poder manter. E pode contar com o meu voto e, com certeza, uma lei dessa pode ajudar muito aí poder progredir, aumentar, melhorar a questão num geral, né? Na questão aí desses trabalhos sociais, que a gente sabe que é muito difícil para manter, né? Mas com o esforço aí desse pessoal aí que vocês acompanham no esporte, eu não tenho diretamente nesse trabalho, mas eu tenho trabalhos outros social, mas a gente sabe da dificuldade que é. Então, parabéns e pode contar com o meu voto. Continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Renan de Ângelo. Só para reforçar aqui, agradecer os companheiros aí pela palavra. Juninho, presidente, Leco. Nós sabemos aí da dificuldade que é quando a gente fala que o município não tem conseguido apoiar financeiramente projetos esportivos. Quero só deixar reiterado aqui que isso vem desde o governo federal. Os programas que tinham em 2010 deixaram de ser extintos ou foram extintos. Programas do governo estadual também, da Secretaria de Esporte, não temos mais. Então, se o município conseguir fazer algo nessa parte, seria fenomenal, mas eles já não têm mais esse suporte, tanto estadual quanto federal. Então, já que nós não conseguimos buscar recursos para o município nessa parte, tentamos fazer pelo menos se eu digo uma anestesia isso aqui, não vai resolver o problema, mas vai amenizar. Por isso, então, conto com o voto de todo mundo. Esse projeto não é meu, Juninho, esse projeto é nosso, é de todo mundo aqui, por isso conto com o voto dos amigos aqui. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Eduardo. Presidente, dando continuidade na fala do Renan, eu vi que na primeira fala dele, ele falou, né, na questão da prefeitura. Isso aí é de qualquer um, Renan, entendeu? Você muitas vezes está bastante ansioso neste momento,
quer expressar aquilo que você vivia do lado de fora até ontem. São seus primeiros meses aqui dentro e ninguém vai ser oportunista de querer te colocar em alguma situação, porque aqui dentro é assim. Eu particularmente, entendi a sua linha de raciocínio. Nós que vivemos a realidade lá, a gente sabemos como é difícil, quando a gente está do lado de fora, ter acesso ao legislativo, onde você está hoje, e também no executivo, onde o prefeito está hoje. Então, uma das minhas cobranças, inclusive, no dia que teve as medalhas dos destaques do ano esportivo, eu também não falei contra o prefeito, eu também não falei contra o secretário, mas é uma realidade que a gente vive. E é uma realidade que eu já vivi e tínhamos essa estrutura. Tínhamos centros comunitários que oferecia várias modalidades esportivas, vários cursos. Hoje a gente não tem mais centros comunitários. Não estou julgando e nem apontando que as entidades que hoje estão à frente do centro comunitário são culpadas disso. Não, muito pelo contrário. Eles prestam um bom trabalho no local, mas não tiveram uma boa habilidade para não desamparar aquelas crianças e adolescentes que cresceram naquela realidade pós-horário de escola, ir para o centro comunitário fazer alguma modalidade, ir para o centro comunitário fazer algum curso. E por isso eu ressalto a lei de incentivo ao esporte. Essa lei precisa voltar na cidade de Americana, que vai ser essa lei que vai fazer a diferença para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mas, Juninho, por que essa lei voltando vai fazer a diferença? A maioria dos professores hoje, vou falar para você, 90%, estão nos bairros afastados da região central, trabalhando em projeto social sem ter nenhuma remuneração. Com essa lei de incentivo e uma boa transparência para aqueles que serão beneficiados com a lei de incentivo, eu acredito muito que nós teremos bem mais crianças e adolescentes no esporte do que largado na rua, como a gente vê na realidade de hoje. Mas para quem não conhece a realidade lá do fundão, mas aonde que a gente vê criança largado ou adolescente largado sem fazer nada? É só ir lá na minha região, e na região do Fernando, na região do Jean, na região do Gutão, na região do Renan, na região da Leonora, lá do Léo. Então, é algo que, para mim, particularmente, eu gostaria muito que, durante o meu mandato, eu acompanhasse a volta dessa lei de incentivo ao esporte. Porque aí, sim, teremos ferramentas para ajudar as nossas crianças e adolescentes. Porque não é só apontar. Pô, lá naquele bairro lá, eu vi uma criança lá usando droga. Ó, lá naquele bairro lá, um adolescente de 15 anos acabou de roubar não sei o quê. E nós, como poder público, o que a gente oferece para essa região? Porque na época da eleição, a gente oferece o nosso nome, com bastante investimento no material de trabalho que a gente entrega em casa. E por que não damos este retorno para a população, de que também nós, poder público, oferecesse algo em troca disso? Porque é difícil aqui dentro, Renan. A gente vai passar 4 anos, vocês que chegaram aqui, com toda a humildade, a gente vai passar 4 anos batendo a cabeça, assumindo compromisso, se não se virar nos 30, pô, não vai conseguir cumprir. Então, que cada um tenha sucesso no seu mandato, já busque uma habilidade diante das dificuldades, porque não teremos ferramentas para fazer o que a gente sonha. Eu também sou sonhador, sempre fui sonhador. Só que do lado de fora é uma realidade. Quando a gente entra aqui, é muito difícil. Tudo uma coisa depende da outra. E quando você está se destacando, tem aquele outro que está com ciúmes lá, ele te breca. Aí o outro também quer sair, não sei o quê. É difícil. Eu, particularmente, eu já vejo, eu caminho aqui dentro, no meu mandato, já imaginando toda essa dificuldade, e, infelizmente, imaginando que eu não possa contar
com ninguém, porque eu não vou ter esse jogo de cintura de ficar pedindo, de ficar, só se você me der o apoio, só se você lá na frente tiver. É difícil. O que eu crio na política é amizade. Entendeu? Tem amizade com o prefeito Chico Sardelli, tem amizade com esse prefeito Omar Najar, mas aquele jogo de querer sair na foto toda hora já não é aquilo que eu pratico. Por isso que eu tenho mais dificuldade ainda do que muitos outros para fazer acontecer aquilo que eu sempre sonhei. Só que diante da dificuldade eu tenho uma grande habilidade, que eu não deixo o projeto social parar, que eu não deixo o meu mandato parar. Então é diante disso que eu passei para vocês aí, que representa essa classe mais social, essa comunidade mais afastada da região central. O que eu posso deixar de experiência para vocês é isso. Diante de toda essa dificuldade que eu já citei hoje, depois de 3 meses, 4 meses do primeiro ano de mandato, teremos que buscar solução para não ficar deixando a população esperando. A partezinha. Sim, Lucas, sim. É rapidinho, é só para registrar, né? Nós estamos ouvindo aqui. A Americana passou um momento difícil, né? Você já estava vereador aqui em 2016, acompanhou o mandato do prefeito Omar e conseguimos retomar muita coisa a partir do mandato do governo Chico, né? Nós não estamos criticando ninguém, é só no sentido da retomada para entender as dificuldades que a cidade americana passou. A gente não pode esquecer desses momentos. E dizer, né, principalmente a respeito do esporte da cidade, o prefeito tem consciência disso tudo, sabe da necessidade dessa lei de incentivo. O secretário Márcio Leal tem trabalhado em cima dela, e a notícia que a gente tem é que ainda esse ano ela vem aqui para a Câmara, né? Eu não sei dar muito detalhe, acredito que o vereador tem interesse, vai participar para ajudar, mas eu acho que agora a gente consegue, depois de superado muita coisa daquilo que a gente viu, a gente pode começar a pensar em retomar a questão da lei de incentivo ao esporte. O projeto do Renan vem nesse sentido, é um olhar para as entidades voltadas para o esporte que precisam de ajuda. A gente sabe, eu já fui presidente de entidade, viu, Renan? Sabe a dificuldade que é para se manter os trabalhos, os projetos, e tudo que vem para somar é bem-vindo, é um alívio, é um alento, é algo que vem para ajudar. Mas o Juninho tem razão, nós precisamos pensar em algo mais efetivo, de um projeto de lei como esse, que o secretário de esporte tem trabalhado, por ele já estaria até protocolado aqui, viu, Juninho? Mas a gente sabe que tem todo um trâmite, tem a responsabilidade quando a gente fala do dinheiro público, e está sendo muito bem cuidado pelo prefeito. Em breve nós vamos ter novidade. Obrigado aí pela parte. Sim, Lucas, é importante... Vereador, você me dá uma parte também, por favor? Uau! Jacira Chave, numa parte. Desculpa, gente. Paulo Eduardo. É rapidinho. Em primeiro lugar, parabéns, Renan. Excelente projeto. Parabéns você também pelo seu projeto social. Eu sei que você está falando. O que você falou da placa é a realidade que a gente vive. Lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra completamente diferente, tá? Então, eu só vou te falar uma coisa, que você falou, nós temos um problema, que é o que eu venho falando há anos, Juninho. Nós precisamos trazer empresas, porque as empresas conseguem, sim, doar o lucro real de 1% para esses assuntos que vocês precisam, para causas humanitárias. Então, aqui não é a Jacir está falando. Se você olhar no Google e pesquisar, hoje ele fala, ó, como as empresas podem doar o dinheiro para as causas humanitárias a 1% do seu lucro real. Está aqui. Tributado lucro real pode doar até 1%. Líquido. As doações devem ser registradas no livros contábeis da empresa. O valor doado deve ser do caixa da empresa. Tem que ser provado, comprovado, para onde foi. Então, é o que eu sempre falo. Nós precisamos ter um olhar mais voltados, geração de emprego para a Americana, trazer empresas para que vocês possam ter mais contribuições. Tá bom? Obrigada. E dando continuidade, Lucas, você falou da lei, eu fico muito feliz, eu tenho acompanhado, tenho falado com o prefeito, tenho falado com o secretário de governo, Jesuel, e eu participei no ano de 2021, 22 e até mesmo início de 23, eu junto com o Dr. Renato Sega, junto com alguns secretariados do prefeito Chico Sardelli, buscamos ideias de outras cidades para que essa lei de incentivo possa voltar na cidade americana de uma forma legal, para que o jurídico não trave essa lei tão importante.
E nessa fala da Jacira, é de extrema importância a geração de emprego, é de extrema importância a gente ter um olhar aos nossos empresários da cidade. Só que, Jacira, com a lei de incentivo, tem essa junção. Com a lei de incentivo tem essa junção que facilita alguns impostos que a empresa é obrigado a pagar, eles podem direcionar a, vamos dizer assim, a Secretaria de Esporte para que eles destinem a entidade, a projetos sociais que realmente fazem a diferença. Mas eu, só para me concluir aqui, Jacira, só para você ver, eu estou aqui desde janeiro de 2017. E desde quando eu estou aqui, eu só ruí o osso, porque foi quando parou essa lei, eu vi todos esses momentos. Então, por mais que eu não estou presente diariamente em alguns bairros da cidade, mas eu sei quem está há anos com o projeto social. Porque logo que voltar essa lei, se tiver politicagem, tenho um grande respeito com o pessoal da Secretaria de Esporte, em nome do Márcio Leal, ou também qualquer outro secretários da administração do Chico Sardelli. Se tiver politicagem, está fazendo... Tem que valorizar aqueles que estão a tempo, tirando do seu tempo, tirando do seu ganha-pão, para mostrar, para apresentar, para dar aula daquilo que eles têm conhecimento gratuitamente. Porque daqui a pouco vamos ter pessoas, se a gente não fizer direitinho essa lei de incentivo, pode vir pessoas de outras cidades para disputar e muitas vezes ser o responsável por tal modalidade no município. Então essa foi a nossa luta durante esses anos que eu citei, junto com o Dr. Renato Sega, com a Simone da Fazenda, entre outros secretários, para que a gente pudesse construir algo que realmente a gente atenderia o nosso município de Americana. Não um fulano lá de outra cidade vem para cá, muda de endereço, vem para cá, e daqui a pouco o Fernando é o cara do futsal, exemplo, lá na região dele, lá no Lírios, lá. Só porque o cara fala bem, o cara escreve bem, faz o projeto bonitinho, tira o cara que está lá um bom tempo para colocar aquele que fez uma boa apresentação. Então, isso é bastante preocupante. Então, tudo que daqui para frente eu aprendi assim, tudo que eu imagino, tudo que eu penso, eu vou colocar publicamente, que se lá na frente acontecer, eu me posicionei durante a minha fala. Então, Renan, focando no seu projeto, parabéns. Se não fosse o seu projeto, a gente não estaria tratando desses assuntos, lei de incentivo ao esporte, a falta de oportunidade para os nossos crianças, nossos adolescentes, das comunidades carentes da cidade. Então, parabéns novamente, sucesso e conte com o nosso apoio. Desculpa. Continua em discussão, projeto de lei número 14/2025. Mais uma parte para encerrar. Com a palavra a vereadora Jacira Chávari. Fica tranquila, Silvi. Parabéns, tá? Pela sua posição, realmente, estamos juntos, vai ter meu apoio também. E não esqueçam, vamos focar também nessas duas vias, Juveninho. Geração de emprego e que sim, que os projetos sejam feitos para que a gente possa tirar as crianças das ruas. Parabéns. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os favoráveis ao projeto de lei número 14/2025, digitem sim. Os contrários, digitem não. O projeto de lei número 14/2025 foi aprovado por 18 votos favoráveis. Próximo item.